Olá, meu nome é Ana, tenho 34 anos e até 6 meses atrás eu era arquivista no Museu Histórico Municipal. O que vou contar não é sobre uma lenda urbana ou um fantasma de um livro velho. É sobre uma descoberta que rasgou a minha realidade e me mostrou que alguns segredos, uma vez desenterrados, não podem ser enterrados novamente. E tudo começou com um diário. Um diário que não deveria existir. Eu trabalhava na organização do acervo particular da família Montenegro, uma das mais antigas e influentes da nossa cidade. A doação foi feita após a morte do último herdeiro, um homem solitário chamado Arthur Montenegro. Caixas e mais caixas de documentos, fotografias e livros chegaram ao museu. A maioria era o que você esperaria: registros de negócios, cartas, fotografias formais. Mas no fundo de uma caixa de madeira, encaixotado com livros de contabilidade da virada do século, eu encontrei. Era um caderno de capa de couro gasto, sem nenhuma identificação na parte externa. A lombada estava frágil, quase se desfazendo ao toque. Algo me disse para ser cuidadosa. Uma sensação, um pressentimento. Eu ignorei. Na época, achei que era apenas o entusiasmo de um historiador. As primeiras páginas eram normais. Anotações sobre o clima, compras para casa, lembretes. A caligrafia era de uma mulher, elegante e fluida. A autora se identificava como I. Eu assumi que era Eloá, a esposa do bisavô de Arthur, uma figura da qual sabíamos muito pouco. Conforme eu avançava, o tom começou a mudar. As anotações ficaram mais pessoais, mais introspectivas. Ela escrevia sobre a solidão da mansão Montenegro, sobre a frieza do marido, sobre os olhares dos criados. E então, eu li a entrada que fez o ar sair dos meus pulmões. A data era 17 de março de 1913. Sonhei novamente com o homem de cinza. Ele não tem rosto, apenas uma silhueta alongada, parada no fim do corredor. Acordei com o som de passos se arrastando no andar de cima. Fui ver. Nada. Só a escuridão e o cheiro de chuva e terra molhada. Como se alguém tivesse trazido a floresta para dentro de casa. Contei ao senhor Montenegro. Ele me chamou de histérica e ordenou que eu parasse com essas bobagens de mulher. Mas não são bobagens. Esta casa não está vazia. Algo mora aqui. Algo que veio com a família dele. Eu senti um frio percorrer minha espinha. Era só uma anotação onírica, eu disse a mim mesma. O relato de uma mulher infeliz em um casamento opressivo. Continuei lendo. Era uma entidade que, segundo ela, protegia a família Montenegro, mas à custa de um preço terrível. Ela descrevia sons de respiração ofegante atrás das portas fechadas. Sombras que se moviam contra a direção da luz das velas e, a mais perturbadora de todas, uma sensação de estar sendo estudada. Ela escrevia: não é que ele me queira morta, é que ele me quer compreendida, como um inseto preso em âmbar. Eu comecei a trazer o diário para casa. Eu justificava para mim mesma que era para estudá-lo em um ambiente mais tranquilo, mas a verdade era que eu estava obcecada. A vida de I tinha se entrelaçado com a minha. Sua solidão ecoava na minha. Eu, trancada em meu apartamento pequeno. Ela, naquelas salas vastas e vazias. Eu estava cruzando uma linha e nem percebi. A entrada decisiva foi a de 12 de outubro de 1913. A caligrafia estava trêmula, quase ilegível em partes. Ele falou comigo hoje, não com palavras, mas dentro da minha cabeça. Uma voz rasgada, feita de sussurros de folhas secas e de ossos triturando. Disse que a linha dos Montenegro não pode ser quebrada. Disse que eu sou infértil. Um ramo estéril. E que ramos estéreis são podados. Eu vi o que ele fez com a cadela de caça que pariu na biblioteca. Na manhã seguinte, encontramos apenas uma mancha úmida e fios de pelo. Ele não está aqui para proteger a família. Está aqui para podalar. Para manter a linhagem pura de alguma coisa que eu não entendo. A governanta, Dona Marta, me olhou hoje com um misto de pena e medo. Ela sabe. Todos aqui sabem, mas ninguém fala. É o pacto Montenegro.
Na página seguinte, havia um esboço tosco, feito com uma linha trêmula. Era de uma figura alta e magra, com membros desproporcionalmente longos. O rosto era uma mancha vazia. Era o homem de cinza. Ao lado do desenho, uma única frase estava escrita, rabiscada com tanta força, que a caneta havia rasgado o papel. Ele vê através das sombras. Foi nesse momento que a minha perspectiva mudou completamente. Isso não era mais o delírio de uma mulher solitária. Era o registro de algo real e monstruoso. E a última entrada do diário, datada de uma semana depois, era a mais curta e a mais horrível de todas. Consistia em apenas 4 palavras, escritas no centro da página, com uma caligrafia estranhamente calma e resoluta, como se ela tivesse aceitado o seu destino. Ele veio para mim. E depois disso, nada. Páginas em branco. O diário terminava abruptamente. Eu fechei o caderno, minhas mãos tremendo. Pesquisei nos registros oficiais. Eloá Montenegro, esposa de Augusto Montenegro, foi dada como falecida poucas semanas depois. Em novembro de 1913, a causa da morte listada no atestado de óbito era febre tifoide. Uma doença comum para a época. Conveniente. Eu sabia, com uma certeza que me queimava por dentro, que era mentira. Eloá tinha sido podada. Aqui é onde eu deveria ter parado. Devo ter encaixotado o diário, arquivado junto com os outros documentos e seguido minha vida. Mas não pude. A história dela havia se tornado uma lasca na minha mente. E pior, eu comecei a sentir coisas. Trabalhando sozinha no museu à noite, eu ouvia passos no corredor vazio acima da minha sala. A luz do meu abajur oscilava sem motivo. E, uma vez, eu vi ou achei que vi uma figura alta e escura parada no vão da porta, uma silhueta que se dissolveu. No instante em que eu pisei, eu atribuí ao cansaço, ao estresse, a minha imaginação alimentada pela história de Eloá. Eu estava me convencendo também, até a semana passada. Foi quando eu decidi voltar à mansão Montenegro. O lugar está abandonado há décadas. Cercado por um muro alto, escondido pela floresta que cresceu ao seu redor. Eu não sei o que eu esperava encontrar. Prova física, alívio, talvez uma confirmação de que eu estava louca e que tudo não passava de uma fantasia. A propriedade era pesada, o ar era mais frio lá, o portão de ferro estava enferrujado e aberto, rangendo com um som agonizante quando eu o empurrei. A alameda que levava à casa estava coberta de folhas mortas e galhos quebrados. A própria mansão era um cadáver de madeira e pedra, com janelas quebradas como olhos cegos. Eu entrei. O interior cheirava a mofo, decadência e terra molhada. O mesmo cheiro que Eloá descreveu. Meu coração batia forte contra minhas costelas. Eu usei a lanterna do meu celular para iluminar o salão principal. Tudo estava coberto por poeira e teias de aranha. E então, a luz da minha lanterna captou algo no chão, perto da escadaria monumental. Havia marcas na poeira grossa. Não eram de animais. Eram pegadas. Pegadas humanas, mas estranhamente longas e magras. Como se feitas por alguém que andasse na ponta dos pés. E elas eram frescas. Eu não estava sozinha naquela casa. O pânico começou a subir na minha garganta, um gosto metálico de medo. Eu ouvi um rangido acima de mim, no andar de cima. Era o som de um passo se arrastando, lento e deliberado. Ele veio para mim. A frase de Eloá ecoou na minha mente. Eu estava paralisada. O som dos passos desceu as escadas. Não era o som de um intruso. Era mais fluido, mais silencioso do que deveria ser. E com ele, veio aquele cheiro de floresta e terra úmida, ficando mais forte, preenchendo o ar até ficar difícil de respirar. Eu virei minha lanterna em direção ao vão da escada, e eu o vi, parado no patamar, envolto nas sombras do corredor superior. Não era uma pessoa, era mais alto do que qualquer homem. Uma figura esguia e desproporcional, feita de um cinza fosco que parecia absorver a luz. Ele não tinha rosto, apenas uma mancha lisa e pálida onde um rosto deveria estar. E eu senti o olhar dele, o peso de ser estudada, compreendida, dissecada.
exatamente como Eloá havia escrito. Ele deu um passo para frente, descendo um degrau. Seu movimento não era natural. Era deslizante, quase como se ele flutuasse. E então, a voz veio. Não pelos meus ouvidos, mas dentro do meu crânio, uma intrusão física e violenta. Uma cacofonia de sussurros, de gemidos de árvores antigas, de coisas se quebrando na escuridão. As palavras se formaram com uma clareza aterrorizante. A linhagem foi quebrada. O último fruto caiu. O vigia precisa de novas sementes. Ele não estava lá por Eloá. Ele estava lá por mim. Porque eu tinha lido o diário. Porque eu sabia do pacto. Eu tinha, de alguma forma, me tornado parte daquilo. Eu soltei um grito abafado e virei para correr, minhas pernas bambas e fracas. Eu não olhei para trás. Tropecei no limiar da porta, rasgando minha calça no metal enferrujado. E corri pela alameda como se todos os demônios do inferno estivessem atrás de mim. A única coisa na minha mente era aquele ser, aquele vigia. E a absoluta, primordial certeza de que se ele me tocasse, eu deixaria de existir. Eu seria apenas mais uma mancha úmida, um segredo enterrado nos arquivos da família Montenegro. Eu consegui chegar ao meu carro, engatar a ignição com as mãos trêmulas e acelerar para longe dali. Eu não parei até estar dentro do meu apartamento, com todas as luzes acesas e as portas trancadas. Eu respirei aliviada, achando que estava segura, que era um fenômeno ligado àquele lugar. Eu estava errada. Desde aquela noite, as coisas pioraram. Eu acordo no meio da noite com a sensação de estar sendo observada. Vejo a silhueta do homem de cinza parada na rua, em frente ao meu prédio, imóvel sob o brilho do poste. Ele não se aproxima, apenas vigia. Às vezes, o cheiro de terra molhada invade meu apartamento do nada. E na noite passada, eu ouvi aquele mesmo som de passos se arrastando no corredor do meu andar. Eu escrevo isso tudo agora não como uma historiadora, mas como uma testemunha. Eu encontrei o diário de Eloá, e agora, o vigia me encontrou. Ele acha que a linhagem precisa de uma nova semente. Eu não sei o que ele quer de mim. E tenho muito medo de descobrir. Larguei meu emprego no museu. Estou com medo de sair de casa. Já tentei queimar o diário. Mas toda vez que me aproximo do isqueiro, as luzes do meu apartamento piscam violentamente. E sinto uma presença gelada à minha volta. Eu compartilho isso com você por 2 motivos. Primeiro, o aviso. Alguns segredos estão enterrados por uma razão. Não os desenterrem. Segundo, o apelo. Eu preciso saber. Eu preciso saber se não estou sozinha nisso. Se você já ouviu falar do Homem de Cinza, da família Montenegro, ou se já sentiu que algo, ou alguém, estava te vigiando das sombras, por favor, deixe um comentário. Qualquer informação, qualquer experiência semelhante. Talvez, se eu puder entender melhor o que ele é, eu possa encontrar uma maneira de me livrar dele. Se inscreva no canal se essa história tocou em algum medo seu. Se fez você olhar para as sombras do seu quarto de uma forma diferente. E deixe um like se você acredita que algumas histórias, por mais terríveis que sejam, precisam ser contadas. Isso me ajuda a continuar a buscar respostas. Obrigada por me ouvir. E, por favor, prestem atenção nas sombras. Ele vê através delas.